Pessoal, então fazendo um segundo vídeo, como eu comentei para vocês, a gente vai abordar aqui um software, né, que é uma ferramenta computacional que a gente pode utilizar para tratar dados de estações hidrológicas com o objetivo de fazer de forma muito prática a determinação daqueles parâmetros que são importantes para a geração hidrelétrica, né? Então, só que a gente vai fazer isso para uma estação hidrológica. Existe uma manobra depois que a gente pode fazer para tentar transpor esses dados para algum ponto resultório que a gente tenha interesse. Mas a ideia aqui é ensinar vocês, eu vou baixar o software, vou fazer um uso dele para uma estação hidrológica em específico, e aí vocês tentem fazer isso para outras estações, que é o ponto de interesse de vocês, perfeito? Então, vamos lá. O software é livre, então vamos lá, é da Universidade Federal de Viçosa, então você vai UFV Hidro, tá certo? Então, entrando lá, provavelmente quando eu tentar fazer o download aqui, o meu computador não vai fazer porque eu já tenho o software baixado, né? Então, o software é esse aqui, Cisca. Você baixem ele aí para o computador de vocês. O meu aqui não vai funcionar porque eu já tenho ele instalado, então ele já baixou aqui, mas eu não vou precisar. Então eu vou abrir aqui. Olha lá, já abriu o software aqui. Vocês vão baixar e instalar. A instalaçãozinha bem simples, sem complicações. Pessoal, esse software ele permite a importação de dados direto da plataforma e permite também você subir dados dele no formato, olha aqui, ó, TXT ou no formato MDB. Olha aqui, ó, arquivo, importar dados. Você está vendo aqui, ó, série de dados disponibilizados. Na minha máquina aqui, apesar de se eu pegar uma estação hidrológica, que é aquela estação hidrológica que está lá, eu tenho tido alguns problemas que eu não consigo baixar por aqui. Vocês podem até tentar ver, porque se você conseguir por aqui é muito mais prático. Então, eu vou mostrar para vocês como seria por aqui, ó. Então, olha lá. Vamos pegar uma estação hidrológica, que é de Porto Vitória, que a gente fez, ou baixou no outro vídeo, e a gente sabe que tem os dados lá. Então, a nossa intenção aqui é gerar os dados, né? Sendo práticos, olha lá. Ele encontrou a estação, porque ele, ou seja, está vinculado, e vamos pedir para ele importar, né? Ele não puxou os dados de fora. Ele está pedindo para importar os dados, baixar de múltiplas estações. Ele não está puxando o dado direto da plataforma do governo federal. Ele está abrindo uma pasta dentro do meu computador, que não tem o arquivo, né? Talvez a gente tivesse que fazer o download antes, eu não consigo usar essa ferramenta. Mas aonde que é a parte mais válida do software? Primeiro que quando a gente apresentar os resultados que ele compõe, vocês vão ver que é uma volumetria de tratamento de dados muito grande. E mesmo que o dado que ele produza não seja exatamente o que você precisa, serve como benchmark para uma comparação ou até mesmo para uma análise ali. Então, vamos lá. A gente vai importar dados, vamos tentar informar. Nós teremos que importar no formato TXT. Para a gente baixar no formato TXT, o que a gente precisa fazer? Baixar o dado aqui no formato TXT. Então, a gente vai baixar no formato TXT. Já deu zica. Problemas. Mas vamos lá. Então, baixando os dados, ó, baixou os dados, está aqui, está na estação. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar lá numa pastinha no meu computador, vou colocar isso aqui e vou extrair da pasta. Então, olha lá. Download. Aqui. É a medições 3, porque eu já fiz outras medições. Vou extrair aqui, ó. Extrair aqui. Curvas. Perfeito. Vazões, extrair aqui. Estou só extraindo numa pasta, porque ele veio, ó, pessoal. O arquivo ele veio numa pasta compactada, então eu tive que extrair os dados, perfeito? Então, só fiz isso. Agora que eu tenho os dados no meu computador, eu vou lá no software, no Cisca, e aí, arquivo, importar dados, TXT, que agora eu sei que eu tenho os dados. Então, eu vou lá na minha pasta de download, mais fácil colocar área de trabalho, porque no download está com 1 zilhão de dados.
Ó, vamos lá. Extrair aqui. Pronto. Importar dados, TXT. Eu fiz questão de fazer aqui para ficar conjunto com vocês aí, pessoal. Ó, então vamos procurar o dado em TXT. Tá aqui, ó, as vazões da estação. Quando você pedir, clique selecionar o dado, ele vai carregar o dado, esse é só o processo de carregamento dos dados. Então vamos aguardar aí rapidinho. Só porque eu falei que era rapidinho. Adiantem o vídeo aí, pessoal. Esse, na verdade, pessoal, tem sido... Então, vou colocar aqui, ó, CSH. Tá, ele tem essa extensão do arquivo aqui, ó, CSH. Então, vou clicar. Área de trabalho mesmo. Você precisa salvar o arquivo em algum local. Sugiro vocês salvarem aí na pasta que vocês estão trabalhando, tá certo? Perfeito. Então, ó, quais são as ferramentas que o software tem? Ele tem aqui, você pode mudar a barra, você pode trocar a forma com que você vê as séries, fazer pré-processamento. Tem algumas ferramentas para você fazer preenchimento de dados, inclusive aqui, completar dados quando você quer importar. Tem várias... Mas considerando que a gente tem o dado, o que é o importante? Essa ferramenta pré-processamento, ela permite você excluir dados falhos. Então, você insere nesse trecho aqui, ó, qual é a porcentagem de dados que você quer descartar. Então, olha lá, eu quero descartar dados com 5%. Ele vai fazer um tratamento de dados na sua base de dados e já vai grifar, marcar para você dados que tem uma falha maior que essa. Então, olha lá, esses meses aqui, que estão marcados em sim, 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 ó, ele está dizendo, ó, a porcentagem de falha. Você quer descartar? Ele deixou marcado ser ok. Ele não, o que ele faz? Ele não vai utilizar esses dados para fazer os seus cálculos hidrológicos. Então, olha lá, aqui a primeira aba, ele calcula as máximas vazões. Então, o que está proposto aqui são as máximas vazões para cada período. Aí ele permite você criar todas essas informações de forma visual. Pessoal, o que é essas curvas aqui? Isso aqui são estimativas de máxima vazão, considerando cada uma dessas técnicas de estatística, de Pearson, log normal 2, log normal 3 e Gamble. Se a gente pegar, por exemplo, os documentos que sugerem como calcular essas vazões máximas, para qual período de retorno? Por exemplo, aqui em cima você coloca o período de retorno. O que é o período de retorno? O tempo que essa cheia vai acontecer de novo. Então, olha, se eu quiser fazer uma obra lá no Rio com 1 ano, né? Ele não faz, então faz 10. Deu esse valor. 100 anos, que são os períodos normais de avaliar. Deu 134, ou seja, notem, pessoal, que você aumentou. Qual que é a ideia? Se em 10 anos você pode ter uma cheia com 83 metros cúbicos de vazão na média, lá 85 metros cúbicos, se você esperar 100 anos, ou seja, com um tempo de retorno de 100 anos, a estimativa é que essa vazão suba para 134. Os manuais de projeto para centrais hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas, que é a tal PCH, eles dão um tempo de retorno para cada padrão de obra. É comum você ter que fazer, por exemplo, a PCH, vertedouros e estruturas para pelo menos 500 ou 1.000 anos. Então, se a gente colocar 1.000 anos de retorno, ou seja, aquela vazão que não vai acontecer no período de uma vez em 1.000 anos. Olha lá, para este ponto, ela pode chegar a 217 metros cúbicos, 190 metros cúbicos, 180 metros cúbicos, isso para 1.000 anos. Considerando técnica estatística, ou seja, eles pegam aqueles dados que você tem lá e faz uma projeção, tá certo? Então aqui você tem isso na forma de gráfico, olha lá, tá vendo que você consegue ver certinho a evolução conforme você aumenta o tempo do período de retorno, pela vazão que você pode obter. Aí aqui ele traz sempre alguns avisos, porque cada uma dessas técnicas tem alguma limitação. Então ele traz aqui esses avisos, olha, quando esses dados são válidos, quando não são válidos. E aqui ele traz isso pontuado tipo, como se fosse um histograma, a probabilidade de quando isso vai acontecer, considerando sua série de dados, tá certo? É isso que basicamente a gente consegue fazer no que tange a vazões máximas. Então, fechando aqui as questões de vazão máxima, a média,
Ele calcula a vazão média para cada período, e aí a gente pode ver isso aqui de forma, tanto quando você clica nesse cantinho aqui, ó, calcular vazões médias, ele calcula as vazões médias, você pode ver os dados das médias anuais em cada um dos anos que você tem disponibilidade de dado, vazões médias mensais, ou qual foi a vazão média para aquele período que você tem do dado. E para que isso é importante? Porque você pega, com esses dados, as suas vazões médias de longo período, você consegue, ao longo dos períodos, você consegue calcular a sua vazão média de longa duração, ou seja, qual é a vazão média para o mês de janeiro, qual é a vazão média para o mês de fevereiro, e construir aqueles gráficos que eu apresentei para vocês em sala, que é comum vocês verem em projeto, e eu até sugeri, falei, ó, pessoal, entrem aí no navegador de vocês e pesquisem um projeto para qualquer central hidrelétrica que foi aprovado. Vocês vão encontrar, esses dados são públicos. E aí vocês vão ver que esses dados de vazões médias de longo termo são comuns de aparecerem lá, beleza? As vazões mínimas, a gente falou que a importância de você calcular, então, quando você fala de vazão mínima, você tem que dizer o tempo que você está esperando a vazão mínima, para qual período, né, que a gente está fazendo vazão mínima, e esperando essa vazão mínima. E a gente até citou em sala, né, nós citamos dizendo que existe o que a gente chama de vazão Q710, né? Então, olha lá, se a gente colocar aqui, ele calcula o período de vazão, aqui o tempo de retorno. 7 dias em 10 anos de retorno. Vocês entenderam qual que é a lógica aqui, ó? 7 dias de melhor duração, porque a mais comum é Q710, mas existem outras vazões. Então, Q7, aí, para quanto tempo de retorno? 10 anos de retorno. 10 anos é o que está aqui. Então, essa vazão é a tal da vazão Q710, calculado de forma estatística. Então, olha lá, se estima que em 10 anos haverá um período de 7 dias que para essa estação hidrológica vai passar apenas 500 litros de água por segundo, ou seja, meio cúbico, tá vendo aqui? Independente da técnica que você está utilizando. Aquela de Weibo, por exemplo, a gente tratou ela em geração hidrelétrica, e a gente sabe que, energia eólica, que ela é utilizada para tentar tratar dados de forma contínua, quando a gente tem dados estatísticos. A ideia aqui é a mesma, você tem um monte de pontos, você cria uma tentativa de curva que reproduz esses dados, e aí você vai lá e projeta para o seu ponto de interesse, né? Essa é a função desse software. Você pode utilizar ele de outras formas aí. A grande questão nossa aqui é passar por todos aqui. Aqui é uma questão de regularização, que a gente não vai utilizar nesse momento. Permanência, pessoal, é aquela curva de permanência, né? Então, qual que é a curva de permanência? Olha lá. Basicamente, pessoal, é aquela curva que dá o tempo que cada uma das vazões está permanente no rio. Então, assim, a melhor forma disso aqui é ver essa curva aqui, ó. Se você digitar na internet ou em projeto, é raríssimo, é antinormal ter um projeto que não traz essa curva. Por qual motivo? É ela que nos diz como a gente deve motorizar essa usina. O que é motorizar? Qual que é o tamanho da máquina, da turbina que cabe lá? Então, quando a gente está falando de geração hidrelétrica, conhecer a curva de permanência do rio é quase como o principal fator. Né? Por quê? Se você não sabe quanto de água tem, você não consegue fazer a previsão de geração de receita, a previsão de geração de energia, qual tem as dimensões das estruturas. Né? Então, essa basicamente é a curva de partida para cálculo hidroenergético, certo? Então, você tem ela tanto em forma de gráfico aqui, como as principais vazões até 50%. Professor, e por que até 50%? Porque é comum você motorizar situações de permanência até 50%, né? Não é normal você colocar muita máquina numa central hidrelétrica, até para que elas não fiquem ociosas pelo custo do equipamento. Eu comentei isso em sala, né? E a gente sabe que esse é um parâmetro de projeto que tem que ser avaliado com carinho, tá, pessoal? Porque se você fizer... Aqui tem os números discretizados, na verdade, também. Se você motorizar demais, a sua central hidrelétrica ou a sua usina vai ficar parada, né? Porque os equipamentos não têm água para girar. Né? Não adianta você colocar motorizar se você não tem água. E convertam a palavra motorizar pelo tamanho do conjunto turbina-gerador, ok? Então, essa é a nossa famosa curva de permanência. E aqui, o hidrograma, né? Você consegue filtrar aqui como que você quer esse hidrograma. Se você quer esse hidrograma para cada um dos períodos, 50, 57, ele traz em gráfico isso aqui. Essas curvas, o hidrograma, não é muito comum você utilizar em projeto. Ela serve mais para você fazer estudo de previsão de meses de cheia,
os meses que mais tem vazão, como é a derivada dessa curva, como essa vazão chega até a usina, né? Porque agora a gente está falando que a gente está pensando em implementar um projeto de geração hidrelétrica ou avaliar, é importante estudar esses dados hidrológicos, perfeito? E para a gente conhecer a curva-chave, a gente tem que estabelecer algum limite inferior e superior, né? Então, não sei como que a gente vai fazer aqui. Os valores não dá. Os limites superiores, o limite superior deve ser tá. Nossa. É só para você estabelecer um limite de cota aqui, né? Porque isso aqui é cota, tá? A curva-chave do rio, pessoal, a gente tem que trabalhar de outra forma para determinar ela. Por que de outra forma? Porque a curva-chave é uma informação que ele dá a altura do rio de acordo com a vazão. Mas para isso você precisa conhecer a área de seção. A gente não deu nenhum suporte para o software em relação à área de seção. Né? Qual que é a seção do rio? Então não faz, a gente não consegue calcular, por exemplo, a curva-chave. Existem outros caminhos para calcular a curva-chave, mas a gente vê isso em outro momento. Perfeito? A minha ideia nesse vídeo é que vocês consigam baixar o software e importar os dados da estação aqui para dentro, para que quando vocês tratem esses dados de forma manual para o seu ponto de interesse, vocês consigam pelo menos ter uma noção dos valores que vocês estão obtendo. Perfeito? Espero que o vídeo seja útil e fico à disposição aí, ok? Obrigado, pessoal.